Então, vamos lá. Aula de hoje, diminuindo a ansiedade. Perguntei à Kátia, há um momento atrás, de 0 a 10, quanto que estava a ansiedade dela hoje. Ela me respondeu 7 no dia de hoje. É legal, porque é importante vocês fazerem isso, vocês terem uma noção, todo dia se perguntarem, qual é a minha ansiedade hoje? De 0 a 10, quanto que eu estou? Né? Essa situação me deixou quão ansiosa, ou quão aborrecida, quão chateada, porque o que a gente falou semana passada foi um pouco sobre isso, né? Nem sempre tudo é ansiedade. São outras questões, mas nem sempre é ansiedade. É uma preocupação, ansiedade. Agora, se é angústia, se é tristeza, é angústia, é tristeza, né? Não é ansiedade. Então, vamos lá. Para eu contar para vocês como diminuir a ansiedade, quero explicar um pouquinho como que vai ser essa aula. Eu poderia trabalhar essa aula, várias técnicas, trazer aqui para vocês, né, para que vocês consigam dominar várias técnicas. Mas eu pensei de maneira diferente. O que que eu quis trazer para essa aula? Uma técnica e aprofundar nessa técnica a fundo. Trazer uma estratégia, mas trazer a estratégia, né? Então, por isso que vocês vão ver que eu vou falar só de um tema aqui relacionado à ansiedade. Existem outras técnicas, posso até fazer uma destrinchada dessa, né? Sobre outras técnicas de ansiedade sem nenhum problema, mas hoje decidi fazer essa, né? E quem sabe nas próximas eu trago outras técnicas e vou explicando melhor para vocês. Dependendo de como essa aula for, se fizer sentido para vocês, podemos seguir por aí. Mas vamos lá. Quero que vocês imaginem, não vou contar ainda qual que é a técnica. Vai ser não vou dar spoiler, vai ser um suspense aí. Então imagine essa história. Você foi convidado a uma festa e está em processo de dieta. Chegando na festa, percebe a ilha de comidas e apenas comidas aparentemente deliciosas. E aí você começa a pensar, como ou não? O que que eu faço agora? Parece estar tão gostoso, mas eu estou em um processo de emagrecimento. E aí entra, o que que eu faço? O que que eu faço? E entra aquela angústia em você, né? Quanto menos você percebe aquela pressão no peito, aquele aperto no peito, aquela angústia, porque você não sabe o que tomar de decisão, o que você faz ali naquele momento, né? E essa angústia vem ao ponto de te deixar sem graça em relação à festa, né? Faz a comida se tornar uma obsessão na sua mente. Como, não como, comida boa, comida ruim, o que que eu faço, quero emagrecer, e vira só isso. A festa rodando aqui, todo mundo divertindo e você lá focada completamente na comida. E você acredita que você só sentirá melhor depois de comer. Quando eu comer, isso vai passar. Quando eu comer, isso vai passar, né? Preciso comer, mas eu não consigo, eu não quero reforçar isso em mim e tudo mais. E você acredita realmente que quando você comer, aquela angústia vai passar. Mas não é verdade. Você se sentirá melhor, essa angústia vai passar quando você tomar uma decisão. É isso que você precisa fazer, não é comer, é tomar uma decisão. Então, vou falar aqui um pouquinho para vocês do porquê que isso acontece. Porque quando a gente toma uma decisão, aquela angústia, aquele aperto no peito causado pela ansiedade passa. Entender por que a tomada de decisão é tão poderosa pode nos fornecer insights valiosos sobre como lidar com a ansiedade. Gente, preste atenção nessa aula. Se você quer aprender a lidar com a ansiedade, vocês precisam entender sobre a tomada de decisão. De verdade. Então, por que que é importante a tomada de decisão no processo do emagrecimento? Primeiro, porque ela nos dá uma sensação de controle. Todas as vezes que eu tenho que tomar uma decisão ali, né, e eu não sei como seguir, eu não sei o que fazer, eu sinto que eu não estou no controle da situação. Eu sinto que a situação está tendo controle sobre mim, que eu estou meio perdida nisso tudo, né? Como se você estivesse ali num furacão. Eu acredito que seja furacão, né? Aquele, assim, não sei se é furacão, enfim, mas acredito que sim, como se você estivesse no furacão ali, meia perdida, meia sendo levada pelo movimento, né? Mas quando você toma uma decisão, é como se você colocasse raiz na terra, né? Você firmou, agora eu estou no controle da situação.
A situação pode estar assim, mas você está firme, né? Então, tomar uma decisão, ele nos traz essa sensação, esse senso do controle, né? Outra coisa, por que que acontece isso, né? Por que que depois que tomamos a decisão, normalmente a nossa ansiedade diminui? Porque o fato da gente tomar uma decisão nos gera uma ação. Se eu tomei uma decisão, eu preciso responder a essa decisão que eu tomei. Por exemplo, se eu decido comer, eu preciso gerar uma ação. Então, eu vou lá buscar a comida e comer. Se eu decido não comer, eu também decido não ficar pensando nessa comida. Então, o que que normalmente a gente faz quando eu falo não vou comer mais? Eu vou ou ir para a pista de dança dançar, vou achar uma outra distração, vou conversar com alguém, vou parar de olhar para a mesa, não vou comer. Vou pegar no celular. É uma decisão. Você gerou uma ação aqui, né? Então, o fato de você tomar uma decisão te gera uma ação que faz a sua mente esquecer o que estava te preocupando há 5 segundos atrás. Só o fato de você tomar uma decisão. Por isso que é muito importante você tomar a decisão. Vocês precisam ser mulheres decididas. Vocês precisam saber bem o que vocês querem. Vocês precisam saber o rumo que vocês estão seguindo. Quanto mais decidida, menos deslizes nós temos. E isso que eu quero mostrar para vocês hoje, é isso que eu quero ensinar. Vocês a serem mulheres mais decididas para que vocês não tenham a ansiedade que normalmente tinham antes, tá bom? Então, duas coisas, ele gera, quando a gente toma uma decisão, nos gera um senso de controle e também nos gera uma ação. Terceira coisa, a ansiedade, ela é muito importante para uma questão, né? Ela gera uma resolução de problema. Claro que quando a gente toma a decisão, a gente resolve o problema. Porque tá ali o limbo, né? Toma ou não tomo, como ou não como, o que que eu faço? Quando eu decido, eu resolvo um problema. Mas até nesse ponto, a ansiedade ela é importante. O que que acontece? Quando eu tô ansiosa, é porque eu tenho que resolver alguma coisa. Se você nem tivesse ansiedade, nem sei quando você resolveria esse problema. Então, a ansiedade, ela vem também com esse pontozinho para nós, né? Nos ajuda a resolver os problemas, problemas. Nos ajuda a ficar bem quanto antes, né? Resolver aquela situação. Então, tomar a decisão nos ajuda a resolver os problemas, mas também a ansiedade nesse ponto ela é importante, porque às vezes a gente vai ficar guardando ali coisas que a gente não resolve, né? E quando na verdade a gente já devia tomar uma decisão. Quarta coisa que a tomada de decisão nos auxilia nesse processo, nos gera autoconfiança. Aumentamos a nossa autoconfiança, mesmo quando a decisão traz consequências negativas. Logo após que você comer o que decidiu comer, sente-se bem. Sente-se que fez uma boa escolha, mesmo que essa emoção não dure para sempre. Vou falar, acabei de comer. Ah, eu tomei uma decisão, né? Tá gostoso, tô gostando e tudo, tô feliz, tomei uma boa decisão. Claro que essa emoção ela não vai durar por muito tempo. Logo vai entrar a culpa, a frustração, mas vai existir essa autoconfiança, né? Então, até para consequências ruins, ela existe. Mas imagine para consequências positivas. Imagine você decidiu não comer nada, nada, nenhuma grama. Você chega no seu carro para ir embora, qual que é a maior emoção que você sente? De autoconfiança, você acredita em você, sente até inflado, caramba, eu consegui, eu achei que eu não ia conseguir, consegui, né? Então a gente carrega essa autoconfiança quando a gente toma decisões, principalmente quando são é, consequências produtivas para nós, porque ela perdura por mais tempo. E, quinto lugar, por que que é importante nós tomarmos decisões para diminuir a ansiedade é a sensação de clareza. Enquanto você não tomar uma decisão, o seu nível de estresse pode ser altíssimo. Isso faz com que não fique claro o que realmente queremos. Enquanto você está ali estressada, quando você está ali agoniada, você nem sabe o que você está querendo. Quando você toma a decisão, ficou claro o caminho que você tem que seguir agora. Ficou tudo como se tivesse ligado a luz num quarto escuro, né? Então, a tomada de decisão, vocês conseguem entender que todos esses 5 pontos aqui é realmente para diminuir a ansiedade e fazer com que vocês se tornem pessoas
mais bem decididas, realmente mulheres decididas, mulheres que sabem o que querem. Então é muito importante. Eu tenho muita dificuldade de tomar decisão, não sei o que que eu quero, o que que eu gosto. Treinar, gente, vamos treinar. A gente precisa dominar essa técnica. A gente precisa ser mulheres decididas que sabem qual que é o nosso propósito, o que que a gente quer alcançar, aonde a gente vai, tá bom? Então, entenderam esse ponto aqui da clareza, da tomada de decisão? Fez sentido para vocês? Isso, me contem aqui no chat. Depois, me comentem aqui que eu quero ouvir o comentário de vocês a respeito disso, tá bom? Deixa eu só ver vocês. Cadê vocês? Deixa eu ver se eu consigo ver vocês aqui. Ah, consegui ver. Não estava vendo vocês. O que vocês estão achando, gente? Está fazendo sentido? Me contem aqui, antes de eu continuar. Vou esperar a resposta de vocês. Sim, tá fazendo sentido. A Tânia comentou, perfeito. Bom saber que eu não tô sozinha aqui. Pelo menos a Tânia tem comigo aqui. Josiane também, obrigada por comentar. Isso aí, gente. Então vamos seguindo. Então, como que eu faço isso aqui para subir? Não sei. Querendo tirar um negócio aqui, mas não tô conseguindo. Mas enfim, vai assim. Então, tomadas de decisão, ela vai nos gerar ali uma melhora, né? Ficou clara, uma sequência que vamos vivenciar após as tomadas de decisão. Exatamente, Kátia, perfeito, exatamente isso. A gente vai viver tudo isso na prática depois, né? As consequências vão ser positivas, porque o que vai acontecer? A ansiedade vai diminuir. Então, todo esse processo de diminuição da ansiedade ele é muito importante. Então, a gente toma uma decisão para diminuir a nossa ansiedade. Ana, gostei da ideia, achei muito interessante, mas como que eu faço para isso acontecer no meu dia a dia? Como que eu domino essa técnica de ser decidida, né? Então, eu vou ensinar uma estratégia para vocês conseguirem dominar essa técnica. Então, para isso, vou pegar aqui essa plantinha para me ajudar e essa outra plantinha aqui. Peguei duas plantinhas para me ajudar a exemplificar o que eu quero ensinar para vocês. A estratégia que eu vou ensinar para vocês hoje é o músculo da resistência. Antes a gente tinha que tomar uma decisão para o problema que acontecesse. A estratégia que eu vou ensinar a vocês é o seguinte: independente do problema, a sua decisão já foi tomada. E é a partir do músculo da resistência. Então prestem atenção no que eu vou ensinar, porque vocês serão pessoas completamente decididas, porque vocês não vão ser pegas de surpresas a partir da necessidade, da situação, do problema que surgiu. Vocês já vão dominar essa estratégia, independente da situação que acontecer. Então, até coloquei uma plantinha aqui, né, de desenhozinho para exemplificar para vocês. Então, eu tenho essas duas plantinhas aqui, lindinhas, falsas, mas lindinhas, porque eu não sei cuidar de planta, gente, realmente. Eu preciso aprender, mas ainda não tive paciência, não tive cuidado, realmente não tenho ainda. Um dia espero dominar. Então, tenho as minhas plantinhas lindas e falsas aqui, mas imaginem que elas são verdadeiras. Imaginem que elas são reais. Então, vamos supor que eu me afeiçonei, achei mais bonitinha essa plantinha aqui, né? Esse cactuzinho. Eu gostei mais dele. E aí eu comecei a dar mais atenção para esse cacto. Eu comecei a regar mais, colocar mais no sol, conversar com esse cacto, né? Então eu comecei a dar atenção e chegou um momento que eu fui esquecendo dessa outra plantinha aqui, que eu não sei o nome dela. Então, eu fui esquecendo dessa plantinha e fui focando apenas no cacto. O que que vai acontecer com essa plantinha de cá? Vai morrer. De pouco a pouco ela vai ficando doentinha, fraquinha, até um dia, se eu não cuidar, se eu não der atenção, vai morrer. E essa aqui vai estar como? Perfeita, maravilhosa, muito bem cuidada, né? Mas aí, antes dessa aqui morrer, eu já comecei a olhar, falei, opa, tô matando uma planta, né? Minha plantinha tá morrendo, tadinha e tudo, e morro de dó dela.
que eu começo a fazer? Começo a focar completamente nessa aqui. Mesmo que ela já está quase morrendo, se eu começar a regar, se eu começar a dar atenção, se eu começar a colocar no sol quando necessário, se eu começar a conversar com ela, dizem pessoas que conversar dá certo. Por isso que eu tô falando aqui, que deve dar. Enfim, se você conversar com ela, você consegue ali restaurar essa plantinha. Então, eu consigo fazer ela voltar à vida, ficar saudável, colocar ali os nutrientes que ela precisa, as vitamininhas, né? Comprar e tudo, colocar nela. Então, eu começo a valorizar essa planta, começo a alimentar ela, cuidar bem dela, alimentar assim, né? Com água e sol. E aí, eu esqueço dessa. O que vai acontecer com essa aqui? Vai morrer, vai ficar fraquinha e vai morrer. Então, exemplificando esse aqui para vocês, é onde eu quero chegar, né? Eu cuidei de uma plantinha, esqueci da outra, ela foi ficando fraquinha, mas eu comecei a fortalecer essa aqui, esqueci dessa, ficando fraquinha. Claro que eu posso fazer isso com as duas, cuidar bem das duas, ou posso cuidar de nenhuma, né? Não é o caso. Mas, enfim, quis exemplificar aqui para vocês o que vai acontecer com o músculo da resistência, que nós temos dois. Assim como essas plantinhas, vamos falar que esse aqui é o músculo da desistência e esse aqui é o músculo da resistência. O músculo da desistência, então, eu acho que eu já estou dando spoiler. Deixa eu passar aqui, né? Então, por muitos anos, você fortaleceu o músculo da desistência. Vamos falar que esse aqui é o músculo da desistência. Todas as vezes que você comeu mesmo estando sem fome, comeu mesmo estando sem vontade, aceitou comida quando não era para aceitar, quando você decidiu não exercitar, quando você decidiu comer a barra toda de chocolate, quando decidiu não seguir o que estava prescrito pela Nutri, em todos esses momentos você estava regando essa plantinha aqui. Você estava fortalecendo o seu músculo da desistência. Você estava fazendo o quê de consequência? Ganhando peso. Todas as vezes que você ganhou peso, é todas as vezes que você estava alimentando essa planta. Todas as vezes que você estava fortalecendo o músculo da resistência, da desistência, na verdade, né? E o músculo da resistência, né? Esse da desistência que te faz ganhar peso, e esse aqui, o. Gente, confundi de novo. Não sei se eu confundi, mas eu vou falar de novo. Esse aqui é o da desistência que te faz ganhar peso. Esse da resistência que te faz chegar no seu objetivo. O que vai acontecer com esse aqui? Primeira vez que você pegou a Nutri e ela te passou o cardápio, primeira vez que você foi fazer exercício, foi você regando essa plantinha aqui da resistência. Então, esse é o músculo da resistência, é o músculo que vocês precisam trabalhar. Como que a gente trabalha esse músculo? Se você deseja emagrecer e perder peso, é necessário fortalecer esse músculo. É impossível você emagrecer se você não tem esse músculo bem fortalecido. O músculo psicológico da resistência. Mas já te ensino. Será como as primeiras vezes na academia. Quando você vai pegar o halter pela primeira vez para malhar os bíceps ali, né? Você não consegue fazer durante muito tempo, mesmo que seja um peso razoável. Por quê? O seu músculo ainda não está treinado. O que você precisa fazer? Continuar treinando. No começo você não vai nem saber como é que faz o exercício direito. Você vai fazer assim, né? Mas depois você vai entendendo como que funciona o exercício, vai dominando essa técnica, né, de aumentar o bíceps. À medida que você vai treinando, você vai conseguindo aumentar esse peso e o seu músculo vai respondendo, ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo. Então, do mesmo jeito vai ser no começo. Quando você negou a primeira vez, você assustou. Ali, ai, meu Deus, que difícil ter que falar não para uma comida, né? Alguma coisa assim. Então, foi gerando aquela ansiedade em você, mas à medida que foi passando, foi ficando mais fácil, foi ficando mais tranquilo. Antes era um custo você sair de casa para ir fazer exercício, mas agora é muito mais fácil, né, do que antes. Então, entenda de uma vez por todas. Quando você dominar a técnica do músculo da resistência, você será capaz de tomar decisões mais conscientes e com menos ansiedade. Então, se você deseja melhorar a sua ansiedade, fortaleça o seu músculo da resistência a partir da tomada de decisões. Então, todas as vezes que você sentir tentada a fazer algo que é contrário ao seu emagrecimento, lembre-se,
Eu quero fortalecer o meu músculo da resistência. Mesmo que não tem nenhum problema você comer um doce, mesmo que não tenha nenhum problema no dia cansativo, você ali não ir malhar, isso não vai fazer com que o seu emagrecimento caia por terra, acabe completamente. Não, não vai fazer. Simplesmente você tem a chance de fortalecer o seu músculo da resistência se você for. Eu vou malhar, não vou dar o meu melhor, porque eu estou muito cansada, não vou fazer como normalmente eu faço. Mas eu vou lá só para fortalecer o músculo da resistência. Vou fazer 20 minutos de bicicleta, de esteira, mas eu vou lá para fortalecer o meu músculo da resistência e voltar para casa e relaxar e descansar. Não tem problema eu comer um docinho, tá tudo certo, né? A Nutri liberou, mas todas as vezes que eu me ponho à disposição de um doce, eu tô fortalecendo a minha músculo da resistência. Então é o que eu realmente quero. Ai, qual que é o problema de comer na festa? Eu tô emagrecendo, tô indo bem. Posso comer? Posso. Mas quando você come, você está fortalecendo qual músculo? O da resistência ou da desistência? Então, em todos esses momentos, você toma decisões. Então, quando você já tem a decisão bem tomada, eu tenho uma decisão, fortalecer o músculo da resistência. Independente do que me aconteça, você não vai ficar ansiosa, você não vai ficar naquela angústia, o que que eu faço? Porque você já está decidida, você já tem uma decisão a seguir. Entenderam? Fez sentido essa aula para vocês? Eu preciso saber. Vocês me contem o que que vocês acharam dessa aula. Me contem já. Quero saber de tudo.